Será que vale a pena construir ou comprar uma casa de madeira? Hoje vamos falar sobre os prós e contras desse tipo de construção, além dos cuidados, quais madeiras usar, qual a durabilidade dessa casa, a manutenção necessária, além de outros benefícios e desvantagens. Então, se você já teve uma experiência com uma casa de madeira, comente aqui qual a sua opinião e se você acha que vale a pena. As casas de madeira são muito populares no Brasil, especialmente em regiões rurais ou áreas de campo, áreas serranas ou simplesmente em cidades menores. Além disso, é muito escolhida devido ao seu menor custo de execução comparando com as casas de alvenaria. Mas quais são os prós e contras em construir uma casa assim? Vamos começar pelos benefícios. Em primeiro lugar, a estética. As casas de madeira oferecem um charme rústico e acolhedor que muitas pessoas gostam e que combina muito bem com as áreas de campo, em meio à natureza ou em casas próximas à praia. Dependendo de como for feita a casa, você não precisará de tantas decorações em paredes e móveis, pois a própria madeira da casa já será em grande parte a decoração principal, deixando seu lar com mais personalidade sem precisar de muito. Em segundo lugar, a sustentabilidade. A madeira é um recurso renovável e a sua produção, quando bem feita e seguindo as normas e as leis estabelecidas, tem um impacto ambiental muito menor do que outros materiais de construção, como a alvenaria. Lembrando que é muito importante que essa madeira seja de uma área de reflorestamento, de uma área certificada e de compromisso ambiental. Em terceiro lugar, o isolamento térmico. A madeira possui boas propriedades de isolamento térmico, o que ajudará a manter a temperatura dentro da sua casa mais estável. Então será um espaço que não vai esquentar tanto no calor e não vai esfriar tanto no inverno. Mas existem técnicas específicas de construção para ter uma casa de madeira com um bom isolamento térmico. Ela não pode ser construída de qualquer forma e a qualidade de isolamento térmico dependerá também de outros materiais combinados. Em quarto lugar, a rapidez da construção. As construções de madeira possuem menos tempo de construção, que pode resultar em uma economia de tempo e custo em mão de obra. Além disso, será uma solução rápida caso você precise de uma casa com mais urgência. E agora, quais são os contras? Em primeiro lugar, a manutenção. As casas de madeira precisam de mais manutenção do que as casas de alvenaria ou de outros tipos de construções. Em segundo lugar, a durabilidade. Se a madeira não for devidamente tratada e mantida, as casas de madeira podem ser suscetíveis a danos causados por umidade, fungos ou cupins. Em terceiro lugar, os custos iniciais. O custo inicial de uma casa de madeira pode ser maior do que o custo inicial de outros tipos de construção, dependendo do tipo de madeira e dos acabamentos escolhidos. Em quarto lugar, isolamento acústico. Devido à espessura da madeira, as casas com esse material podem ter um isolamento acústico inferior a casas de alvenaria, por exemplo. Isso resulta em uma maior transferência de ruído entre um cômodo e outro e entre o exterior para o interior da casa. Mas existem algumas soluções para resolver isso. Porém, elas resultam em um custo adicional. E quais são as melhores madeiras para a construção? No Brasil, as madeiras mais usadas são o pinus. Ele possui uma alta disponibilidade e um custo acessível. É uma madeira macia e leve, o que facilita o manuseio e o transporte, mas requer um tratamento adequado para protegê-la contra os danos causados pela umidade e os insetos. O eucalipto é uma outra opção popular devido à sua rápida taxa de crescimento e resistência. É uma madeira mais densa e resistente, o que a torna adequada para a parte estrutural em casas de madeira. Mas, assim como o pinus, ela requer um tratamento contra as pragas e a umidade. O angelim é uma madeira nativa da região amazônica e possui uma aparência atraente e durabilidade natural. É uma madeira mais densa e resistente, ideal para o uso em estruturas exteriores e interiores. Ele também tem uma maior resistência à umidade e ao ataque de insetos, tornando uma ótima opção. O IP é extremamente resistente e durável, com uma bela cor e textura. Ele é muito usado para pisos, decks e estruturas externas devido à sua resistência natural à umidade, cupins e fungos. Porém, também o IP pode ser mais difícil de encontrar e mais caro em algumas regiões. O cedro é uma madeira apreciada por sua beleza, aroma e durabilidade. Ele é conhecido por sua resistência ao apodrecimento e ao ataque de insetos, o que o torna uma ótima escolha para estruturas exteriores, como paredes, decks e varandas. Além disso, o cedro possui propriedades de isolamento térmico e acústico, o que pode contribuir para o conforto dentro da sua casa.
No entanto, o cedro também precisa ter um bom tratamento para protegê-lo dos efeitos da umidade e do tempo. A durabilidade e a resistência dessas madeiras podem variar dependendo do tipo de tratamento e as condições ambientais da sua região. A massaranduba ou garapa vermelha é uma madeira nativa do Brasil, principalmente da Amazônia, e ela é conhecida por sua durabilidade, resistência e beleza. Possui alta durabilidade natural, resistindo à deteriorização causada por insetos, fungos e o clima. Possui uma alta resistência, sendo capaz de suportar cargas pesadas e resistir a impactos. E onde usar cada uma dessas madeiras numa casa? É comum e é recomendável usar tipos diferentes de madeira para cada parte da construção das suas casas, para garantir um melhor custo-benefício e uma boa durabilidade. O pinus e o eucalipto são muito usados para vigas, colunas e estruturas de suporte devido à sua resistência e sua disponibilidade. Para os pisos, essas madeiras também são excelentes opções, tanto de áreas internas quanto externas. A massaranduba também é muito usada para estruturas, como vigas, colunas e pilares, por possuir uma alta densidade e grande resistência. Também é muito usada para revestimentos e acabamentos em paredes, pisos e tetos, por sua beleza e coloração avermelhada. Seu uso também pode ser em portas, janelas e molduras, além de decks e varandas em áreas externas. O angelim e o ipê são muito usados em decks e varandas em áreas externas pela sua resistência à umidade. O cedro é muito usado em revestimentos interiores e exteriores, como painéis de parede, devido à sua resistência e beleza. Jatobá também é uma boa escolha, usado muito em esquadrias como portas e janelas, devido à sua durabilidade e resistência a deformações que são causadas pela umidade. Peroba rosa é muito usada em telhados e estruturas expostas devido à sua resistência e durabilidade tanto ao tempo quanto aos insetos. É importante escolher a madeira adequada para cada parte da sua construção, pensando na sua durabilidade, resistência e estética. Além disso, é importante que você faça uma pesquisa de preços das madeiras da sua região e verificar quais delas estão disponíveis e têm um melhor custo-benefício para você. E agora, como funciona a manutenção? Para a sua casa de madeira durar mais, você precisa realizar manutenções constantes. Essa manutenção envolve a aplicação de verniz ou seladores que vão proteger a madeira contra umidade, insetos e fungos. Além disso, é importante realizar inspeções periódicas para verificar se existe algum dano ou desgaste. Se você optar por pintar a madeira da sua casa, também será necessário realizar a pintura periódica. Ela também ajudará a manter a sua madeira com mais resistência aos danos, mas nada substitui os tratamentos. Na inspeção periódica, é importante que você esteja atento a qualquer mínimo sinal de problema. Preste muita atenção em áreas propensas a acumular água, como ao redor de portas e janelas. Verifique se há sinal de apodrecimento, cupins e fungos. Faça o tratamento preventivo. Aplique produtos como vernizes, seladores ou tintas protetoras que vão proteger a madeira dos danos UV e de insetos. Esses produtos ajudam a prolongar a vida útil da madeira e manter a sua aparência original. Além disso, é importante fazer o tratamento preventivo contra cupins e demais insetos e também contra os fungos, mofo e bolor periodicamente. Reaplique também todos os tratamentos. O tempo de reaplicação vai depender do produto utilizado e da sua região. É importante fazer uma análise diretamente no local com um profissional sobre quantas vezes vai precisar fazer essa reaplicação. Faça uma limpeza regular. É importante fazer uma limpeza adequada periodicamente para remover poeira, sujeira e detritos que possam acumular e causar danos à madeira. Para isso é importante usar uma escova macia e água morna com sabão neutro. Não use produtos abrasivos ou jatos de água, porque isso vai reduzir a vida útil da madeira. Reparos. Ao surgimento de qualquer dano, é importante fazer o reparo quanto antes para que esse problema não se espalhe. Se uma parte da madeira estiver apodrecendo ou com fungos, será necessário fazer a troca da peça ou da área toda afetada. Também é importante fazer tratamentos adequados ao menor sinal de cupins, já que o problema pode aumentar rapidamente.
tornando toda a sua casa inabitável e instável. O intervalo entre as manutenções vai depender de diversos fatores, como o local que você se encontra e os problemas que existem na sua região, o produto e a marca utilizada e se houve algum dano. Porém, em média, é necessário reaplicar os produtos a cada 2 ou 5 anos, e dependendo pode ser bem menos tempo. Também é importante cuidar do ambiente ao redor da casa, como a exposição ao sol, vento e umidade. Tenha um cuidado redobrado se a sua casa de madeira estiver muito próxima à divisa do seu terreno ou próxima a algum muro ou uma casa vizinha. Essa proximidade vai prejudicar o tempo que a madeira precisa para secar após uma chuva. Isso vai exigir uma maior manutenção e maiores cuidados. Se for possível, tente evitar essa situação ou resolver com outras estratégias para que essa parede não molhe durante as chuvas. Agora vamos fazer uma rápida comparação entre uma casa de madeira e uma casa de alvenaria. As casas de alvenaria e madeira possuem características distintas que podem influenciar na viabilidade de cada uma, dependendo das necessidades e das preferências do proprietário. Então, as casas de alvenaria podem possuir mais durabilidade e resistência. Isso significa que vão precisar de menos manutenções ao longo do tempo. Além disso, oferecem um bom isolamento acústico e tendem a ter um custo inicial mais baixo em comparação com as casas de madeira, já que a madeira tem um preço muito elevado aqui no Brasil. Porém, o processo de construção de uma casa de alvenaria é mais demorado e a flexibilidade do design pode ser limitada, já que a alteração do layout após a construção envolve uma grande reforma e pode não ser permitida dependendo da parede escolhida para essa alteração. Já as casas de madeira possuem um charme adicional e são mais sustentáveis, porém requerem constantes cuidados e manutenção ao longo do tempo para evitar danos causados pelas condições climáticas e os insetos. Casas de madeira oferecem isolamento térmico natural e podem ser construídas de forma rápida e flexível, pois elas permitem alterações estruturais com mais facilidade ao longo do tempo. As casas de madeira possuem um custo elevado em comparação com uma casa de alvenaria, devido aos custos das madeiras escolhidas. Esse custo também vai depender do tipo de madeira escolhida, da mão de obra especializada necessária para essa construção e, dependendo da região que você mora, você pode ter uma limitação de profissionais que são habituados com as construções de madeira. Porém, esse custo adicional vai depender da região que você mora e da facilidade ou da dificuldade do acesso a esses materiais de construção. Pensando na viabilidade, a escolha entre a casa de madeira ou a casa de alvenaria vai depender das suas preferências e necessidades, do orçamento disponível, da localização do imóvel e das condições ambientais da região que você mora. As casas de alvenaria oferecem uma opção mais tradicional e durável, já as casas de madeira possuem um maior apelo estético e uma abordagem mais sustentável. O tempo de construção é muito relativo, ela pode variar por diversos fatores, incluindo a disponibilidade dos materiais, o clima, a mão de obra contratada e a complexidade do projeto. Mas em uma comparação estimativa, considerando aqui uma casa de 60 metros quadrados, em alvenaria, a casa pode levar de 10 a 17 meses para ficar pronta, já a casa de madeira pode levar de 5 a 10 meses. É importante que você verifique os prazos da construção com a equipe especializada antes da construção e que no contrato estejam previstas multas para atraso em obra. Muitas construções em madeira também são feitas de forma híbrida, sendo parte alvenaria e parte em madeira. Essa alternativa pode se tornar mais duradoura e resistente às condições climáticas. Nesse estilo de construção, a estrutura de base próxima ao solo, o piso e banheiro são feitas em alvenaria e o restante da casa é feito em madeira. Se existir alguma parede próxima à divisa ou a muros, essa parede também pode ser feita em alvenaria para conseguir vencer a umidade que será gerada nesse local. Essa configuração de construção possibilita uma maior resistência à umidade, principalmente em áreas mais atingidas pela chuva, além de distribuir melhor o peso da casa no solo, mantendo toda a casa mais estável e resistente. Esse tipo de construção consegue incorporar a resistência da alvenaria com o charme e o conforto da madeira, e é uma alternativa muito utilizada, já que aproveita o melhor dos dois materiais.
Além disso, as paredes internas em madeira possibilitam mais facilidade em alteração de layout no futuro, principalmente se você prevê isso antes da construção. Mas é importante que você pense que sempre vai precisar reservar um dinheiro por ano para fazer as manutenções necessárias, manutenções preventivas, verificar se falta alguma pintura, se precisa aplicar algum selante novamente, algum tratamento. Então, lembre que, considerando essa casa em alvenaria ou uma casa de madeira, você precisa ter em conta que você vai precisar gastar um dinheiro anualmente para fazer essas manutenções. A casa de alvenaria precisa de menos manutenções, por mais que ela precise também de manutenções, costuma demorar mais para a casa começar a estragar. E agora, pensando em uma visão de investimentos ou de vendas. Dependendo da localização do imóvel, a sua casa em madeira pode ter um custo de percepção e valor imobiliário maior ou menor. Se for uma casa de madeira no meio da cidade, possivelmente terá um valor de venda menor do que uma casa construída em alvenaria. Porém, se a construção for em uma região de campo, compondo um cenário bonito, um cenário rústico, estético, juntamente com essa natureza, e estiver em excelentes condições, madeiras de qualidade, poderá ter um valor imobiliário maior do que uma casa de alvenaria nesse local. Até mesmo em áreas de praia, a casa de madeira também pode ter uma percepção maior do que a casa de alvenaria. Além disso, é importante que a construção esteja dentro das suas possibilidades e necessidades. Ela precisa estar dentro do seu estilo de vida e a construção mais prática ou mais confortável para o seu dia a dia. Pense no que é importante para você e qual opção faz mais sentido para a sua realidade, quais materiais de construção são mais baratos na sua região, caso for construir. Considere os custos de manutenção e prevenção de danos juntamente com o levantamento de custo e faça uma pesquisa de preço antes da compra ou antes da construção. Comente aqui se você tem uma casa de madeira ou se você deseja ter e quais são as suas dúvidas ou dificuldades que encontra dentro dessas casas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem também pode usar essas dicas e deixe seu like. Muito obrigada por estar aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo.